7 horas mais 37 minutos. Confira os destaques desta terça-feira. E a Justiça confirma a decisão que impede a remoção de famílias do bairro Bela Vista 1 e 2 em Jacareí. Ana Lúcia Ferreira, o seu destaque. E um caminhão-tanque bate, capota e explode na rodovia dos Tamoios. E mais, o destaque esportivo é seu, Fábio Vieira. Brasil enfrenta a Coreia do Sul e busca superar sequência negativa. E amanhã tem sessão de Câmara em Jacareí e deve esquentar, o prédio da Câmara por conta do projeto que entra de lei, que é justamente sobre a possível cassação de um vereador na cidade de Jacareí. E hoje, terça-feira, dia de prestação de serviço. Nós teremos daqui a pouquinho a presença dos advogados, Dr. Marcos Vinícius Carvalho Rodrigues e Dr. Paulo de Tarso Castro. Eles participam conosco a partir das 8h20. Esses destaques e muito mais você confere agora. Jornal da Mensagem. Oferecimento Farmacom. A Rádio da Diocese abre espaço para a informação. As notícias da sua cidade, do país e do mundo. Começa agora. Jornal da Mensagem. 7 horas mais 38 minutos. Olá, muito bom dia. Está no ar mais uma edição do Jornal da Mensagem. Hoje, dia 19 de novembro de 2019. Dia da nossa querida e linda bandeira. O jornalismo da Rádio Mensagem está só começando com a apresentação de Donizete Eugênio. A mesa de som é dele. Robson Barros, bom dia, Robinho. A direção é do padre Luiz Fernando Soares. Jornal da Mensagem. A apresentação, Donizete Eugênio. E você, ouvinte do Jornal da Mensagem, anote o nosso telefone para contato, 3954-3010 ou 3954-3011. Previsão do tempo. E para começar a terça-feira, dia da bandeira, hoje, dia 19 de novembro, vamos então com a informação do tempo, segundo o CPTEC-INPE, que destaca que nesta terça-feira a tendência é de tempo com sol entre nuvens, agora pela manhã, e com pancadas de chuva bem localizadas a partir da tarde aqui na região metropolitana do Vale do Paraíba. As temperaturas seguirão estáveis. Estradas. 7 horas mais 40 minutos. Vamos então atualizar informações das estradas nesta manhã de terça-feira. Ana Lúcia Ferreira, bom dia, Ana. Sim, Doni, bom dia para você, bom dia para todo mundo que nos acompanha pela Rádio Mensagem nessa terça-feira. Vamos direto à rodovia Presidente Dutra, dar aí um paralelo sobre a movimentação de carros neste momento. A gente começa falando do quilômetro 138 em São José dos Campos, atualização de 7h23 da concessionária CCR Nova Dutra. Nesse momento, no sentido São Paulo, nós temos aí trânsito lento na pista expressa por conta do excesso de veículos. Também em Guarulhos, nós temos aí uma dificuldade para o motorista a partir do quilômetro 206 até o 210. Também no sentido São Paulo, para o motorista que sai de Jacareí e segue no sentido capital paulista. Ainda na rodovia Presidente Dutra, no sentido Rio de Janeiro, atualização de 7h18, nós temos aí uma lentidão próximo ao quilômetro 148, também em São José dos Campos, neste momento. Agora, acidentes graves na rodovia Presidente Dutra nós não temos neste momento, Doni, apenas um acidente gravíssimo que aconteceu ontem na rodovia dos Tamoios. Daqui a pouco eu volto para contar mais detalhes para o nosso ouvinte da Rádio Mensagem. Esse vídeo, inclusive, circulou aí nas redes sociais, um vídeo impressionante. Infelizmente, o motorista do caminhão acabou falecendo nesse acidente. Daqui a pouco a gente traz mais informações para o nosso ouvinte também. Mercado Financeiro. 7 horas mais 41 minutos, para destacar que a Receita Federal paga nesta semana o sexto lote do Imposto de Renda 2019. Serão pagos aí pelo fisco um pouco mais de 38 milhões de reais em restituições para mais de 27 mil contribuintes somente aqui na região metropolitana do Vale do Paraíba.
Esporte. 7 horas mais 42 minutos, abrindo a página esportiva nesta terça-feira, Fábio Vieira. Bom dia, Fábio. Oi, Doni. Bom dia, Robinho. Bom dia a você, ouvinte mensagem. Tudo bom, Doni? Tudo tranquilo, e com você, Fábio, tudo tranquilo? Graças a Deus, Doni, tudo tranquilo. Você falava no início do jornal, né, que hoje, 19 de novembro, é o dia da bandeira. E aí a gente se recorda, né, daqueles versos tão bonitos de Olavo Bilac: salve ó lindo pendão da esperança, salve ó símbolo augusto da paz. Você lembra desse hino, né, Doni? E como recebe o afeto que se encerra, hein? Pois é, Doni. Você sabe que todos os nossos hinos cívicos são muito bonitos, né? Tem letras belíssimas, mas no meu ponto de vista, o hino à bandeira nacional, ele é o mais bonito dos hinos da nossa pátria, viu, Doni? Não, eu também concordo com você. O hino na bandeira, realmente, ele é maravilhoso, né? E a nossa bandeira é linda, né? E, aliás, né? Como tudo no Brasil é improviso, a nossa bandeira foi improvisada e ficou permanente e é uma das mais bonitas do mundo. Pois é, e essa é uma característica do brasileiro, né, Doni? Essa criatividade, o improviso. E no fim, graças a Deus, as coisas dão certo. Você sabe que na proclamação da República não tinha símbolo, não tinha bandeira, né? Pegaram a bandeira do Império, né? Pode ver que a bandeira do Império é semelhante à nossa, né? Pois é, foi adaptando. Não tem bandeira, e agora? Pois é, Doni. E por falar em Brasil, daqui a pouco, 10h30 da manhã, tem seleção brasileira em campo. Né? O horário não ajuda muito, né? Horário de trabalho, pouca gente vai ter oportunidade de assistir, mas o Brasil joga daqui a pouco em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, às 10h30 da manhã, contra a seleção da Coreia do Sul. É um amistoso, mas é um amistoso que tem uma certa importância, pois o técnico Tite está bastante pressionado no comando da seleção. O Brasil vem aí de uma sequência negativa, são 5 jogos sem vitória. Desde a Copa América, a seleção brasileira ainda não venceu. Foram jogos contra a Colômbia, o Peru, Nigéria, Senegal, a Argentina na última sexta-feira, e o Brasil tenta hoje quebrar essa sequência negativa. O próprio Tite, ontem, na entrevista coletiva, admitiu. Eu pensei aqui uma frase do Tite na coletiva ontem à tarde: todos estamos pressionados, mas sabemos de nossa responsabilidade. Ou seja, o próprio Tite admitiu que o ambiente é de preocupação, é de pressão, por isso o Brasil busca hoje quebrar essa sequência negativa. A seleção deve ter algumas mudanças hoje com relação ao time que jogou na última sexta-feira contra a Argentina. Na sexta-feira o Brasil jogou muito mal, né? Fez uma partida muito ruim. O placar não refletiu o que foi o jogo, porque no segundo tempo a Argentina perdeu várias chances de gol. Mas hoje o time que vai a campo deve ter o Alisson no gol, Danilo, Marquinhos, Militão e Renan Lodge. Fabinho, Arthur, Paquetá e Coutinho, Richarlison e Gabriel Jesus. O adversário hoje, pelo menos teoricamente, é um adversário mais fraco, mais tranquilo, porque no último ranking da FIFA, a Coreia do Sul apareceu em 39º lugar. A seleção coreana vem de 2 empates de 0-0 contra Líbano e Coreia do Norte pelas eliminatórias asiáticas, mas hoje, Doni, aquele jogo é a grande chance de reabilitação e é melhor que o Brasil aproveite essa chance, né, Doni? Olha, Fábio, eu não gosto de fazer alguns prognósticos não, mas como você falou, por ser aí teoricamente mais fraco, é o típico jogo que derruba técnico. Sem dúvida, né? Que 0-0 tá ótimo para a Coreia. Pois é, e é aquele jogo, se ganhou, não fez mais do que a obrigação, é isso que todo mundo vai dizer. Se empatar ou se perder, realmente é o típico jogo que derruba técnico. Vai haver muita pressão. Muita gente hoje já fala aí num técnico estrangeiro para a seleção brasileira, em Jorge Jesus, em Jorge Sampaoli. Outros defendem Renato Gaúcho, né, que seria talvez aí dos brasileiros o nome hoje que está mais em evidência. O que você acha, Doni? Se você fosse o nosso Rogério Caboclo, presidente da CBF,
Você acha que o Tite deve permanecer para o ano que vem? Ou você também pensa que já é hora de uma mudança? Eu acho que o ciclo do Tite, infelizmente, já acabou, né? Nós mesmos, aqui da Rádio Mensagem, eu, você, o pessoal do Panorama, a gente sempre quis que o Tite fosse o técnico, e foi. Mas o Tite não é mais o mesmo da época do Corinthians, né? O Tite mudou muito e voltou a ser o técnico convencional da seleção brasileira, que parece que ouve as vozes do terceiro e quinto andar. Exatamente, Doni. Aliás, eu tenho a impressão, vendo os últimos jogos da seleção, que o Tite não consegue mais extrair daquele grupo de jogadores, ele não consegue extrair nada além do que a seleção vem apresentando. Então eu também acho que o ciclo do Tite chegou ao final na seleção e penso que a CBF já deveria buscar um outro treinador. Bom, Doni, mas ontem tivemos também um outro amistoso que movimentou o futebol mundial, Argentina e Uruguai, clássico sul-americano. Agora está na moda jogar fora do continente, né, por interesses econômicos. O jogo ontem foi em Tel Aviv, em Israel. Argentina e Uruguai empataram por 2-2. O Cavani abriu o placar para o Uruguai. Na sequência, o Agüero empatou para a Argentina. Luis Suárez fez o segundo do Uruguai. E ele, claro, tinha que fazer o seu gol. Lionel Messi, no último minuto, empatou o jogo 2-2 ontem, amistoso entre a Argentina e Uruguai. Ontem também tivemos Brasileirão. 2 jogos, né, no complemento da rodada do Brasileirão, aconteceram ontem à noite. Em São Januário, Vasco e Goiás empataram em 1-1. O Vasco chega a 44, Goiás a 43 pontos. São duas equipes que vão terminar o campeonato ali no meio de tabela, sem preocupação com o rebaixamento, mas também sem aspirar muita coisa em termos de classificação. O Guarini, aquele meia colombiano, fez o gol do Vasco, e no finalzinho, aos 51 do segundo tempo, o Goiás empatou num gol contra do zagueiro Oswaldo Henriques. E ontem à noite, no Mineirão, Cruzeiro e Avaí empataram em 0-0. Esse resultado, Doni, já rebaixou matematicamente o Avaí, né? O Avaí é o primeiro clube oficialmente rebaixado nesse ano para a Série B. Mas para o Cruzeiro também não foi um bom resultado, né? Empatar em casa com o Avaí, nessa altura do campeonato, um time que está precisando fugir ali daquela região perigosa do rebaixamento, é um péssimo resultado. O Cruzeiro temporariamente respira, sai da zona de rebaixamento, chega a 36 pontos, é o 16º colocado, e quem foi para a zona de rebaixamento foi o Fluminense, né? Então hoje, Fluminense, CSA, Chapecoense e Avaí integram aí o Z4. Pelo andar da carruagem, CSA, Chapecoense e Avaí não vão escapar. Acho que tem ainda uma vaga ali a ser definida, e aí tem 4 clubes bastante ameaçados. Além do próprio Fluminense, Cruzeiro, Botafogo e Ceará. Um desses 4 também deve disputar a Série B no ano que vem. Doni? Tá certo então, Fábio. Olha, ótimas informações aí. Então daqui a pouco às 10h30 tem Jogo do Brasil. E vamos esperar os próximos capítulos, né, pensando em 2020, que eu acho que o Tite hoje já se despede e a gente já deve ter um novo técnico para o ano que vem, viu? Olha, Doni, também estou achando. Vamos aguardar, vamos acompanhar a nossa seleção e daqui a pouco a gente volta para falar um pouco do Mundial de Fórmula 1 e para falar um pouco do vôlei Taubaté, que joga amanhã em Ribeirão Preto. Grande abraço para você, boa semana e bom Dia da Bandeira, Fábio. Um abraço, Doni, para você também, um excelente dia, uma boa semana. Boa semana, Fábio Vieira volta daqui a pouco com outras informações aqui dentro do nosso Jornal da Mensagem. Às 7h51, deixa eu destacar aqui que os casos de dengue aqui em Jacareí aumentaram este ano quase 17 vezes em relação ao ano passado, de acordo com o levantamento da própria prefeitura na última segunda-feira, hein? Os números levam em conta aí os casos confirmados de janeiro a setembro deste ano, período em que Jacareí registrou 407 casos de dengue, sendo 331 autóctones, que são aqueles casos quando a doença é transmitida dentro do próprio município e não trazida por alguém que se contaminou em outro local, e 76 importados. No mesmo período do ano passado, Jacareí registrou 24 casos apenas,
sendo 16 autóctones e 8 importados. Jornal da Mensagem. A informação ao seu alcance. 7h mais 52, a informação chegando. Ana Lúcia Ferreira. Sim, Doni, um motorista morreu após o caminhão-tanque que dirigia tombar e incendiar na manhã desta segunda-feira na rodovia dos Tamoios, no trecho de Caraguatatuba. De acordo com os bombeiros, o acidente aconteceu na altura do quilômetro 79, por volta de 11 horas da manhã, quando o caminhão acabou batendo contra um carro e capotando na pista, isso no trecho de serra. O veículo estava carregado com 40 mil litros de combustível que, logo após a queda, acabou vazando na pista, causando um incêndio generalizado que se alastrou inclusive por parte da rodovia e também por parte da vegetação. 2 ocupantes do carro atingido conseguiram deixar o veículo e não foram atingidos pelas chamas. Segundo os bombeiros, eles passam bem. Já na cabine do caminhão, a equipe encontrou o corpo do motorista já totalmente carbonizado. Ele estava sozinho, segundo os bombeiros. O caminhão transportava gasolina e etanol. E as chamas foram controladas após aproximadamente 1 hora de trabalho, seguido de resfriamento do local. Moradores de Caraguatatuba relataram conseguir sentir o cheiro e ver a fumaça de dentro da cidade. Um acidente realmente gravíssimo, viu, Doni? E chama atenção aí em relação à questão também de transporte de produtos, cargas especiais, né? Sobretudo combustíveis no trecho de serra. Naquele trecho, exatamente naquele trecho, havia uma câmera da concessionária Tamoios que flagrou todo o acidente. Esse vídeo foi amplamente divulgado ontem nas redes sociais, o que causou grande comoção também por parte dos moradores aqui da região. E é verdade, o vídeo é impressionante, chama a atenção, porque eu até acompanhando o vídeo, poderia ter sido uma tragédia muito maior, né? Até pelo caminhão estar descendo a serra, estar indo no sentido litoral, e, logicamente, alguns carros subiam a serra. Então, graças a Deus, logicamente, tem uma vida que se perdeu, não tem preço, mas poderia ter sido uma tragédia muito maior. E cargas perigosas, né? Logicamente precisa ter realmente uma reflexão sobre esse detalhe em relação às cargas perigosas. Pelo menos pelo vídeo não aparentava uma velocidade do carro, do veículo, né? Parecia ali, não parecia uma velocidade do veículo. Mas a gente percebeu ali que uma curva acentuada que descia rumo à rodovia dos Tamoios. Então ontem, por vários momentos, né, por mais de 3 horas, toda esta complicação na rodovia dos Tamoios, e até por volta das 11 horas ontem, a Polícia Rodoviária Estadual implantava a Operação Pare e Siga naquele momento na rodovia dos Tamoios. 7h54, vamos a um breve intervalo e já voltamos com muito mais informação. Até já! Estamos apresentando Jornal da Mensagem. Farmacon, no Jardim Santa Marina, é excelência em atendimento e qualidade de serviços, grande variedade de medicamentos e perfumaria. Aceitamos vários convênios e cartões. Aqui tem farmácia popular. Farmacon, Avenida São Jorge, 1997, Jardim Santa Marina. Peça pelo WhatsApp 981275308 ou ligue 3962-4111. Farmacon, sua saúde é nosso foco. Voltamos a apresentar Jornal da Mensagem. 7h mais 58. Muito bom dia. Já chegamos à primeira meia hora de informação nesta terça-feira, 19 de novembro de 2019. Momento que a gente destaca manchetes de alguns dos principais jornais que já estão nas principais bancas da sua cidade. Folha de São Paulo. Recorde. Desmate na Amazônia cresce 29% em 12 meses. O estado de São Paulo. Desmate na Amazônia sobe 29%, maior taxa desde 2008. Correio Brasiliense. Distrito Federal teve mais de 139 mil multas por estacionamento irregular em 2019. O estado de Minas. Toffoli recua e anula a decisão que dava acesso a dados de 600 mil pessoas. E o Diário de Pernambuco. Câmara cria CPI do óleo. Tribuna do Norte. Governo federal desbloqueia 13 bilhões de reais do orçamento de 2019.
Valor econômico, dólar bate R$ 4,20 e renova recorde com tensão China e Estados Unidos. Jornal O Globo, Salles admite avanço de 29% no desmatamento da Amazônia. E os jornais regionais destacam: O Vale, desmatamento sobe 29% na Amazônia em 12 meses, é o que diz o novo relatório do INPE. E o Diário de Jacareí destaca: Justiça confirma a decisão que impede remoção de famílias do Bela Vista 1 e 2 em Jacareí. Jornal da Mensagem. A informação ao seu alcance. Pontualmente 8 horas da manhã nesta terça-feira, a informação pede passagem aqui no nosso departamento de jornalismo e para destacar justamente sobre esta manchete, né, relacionada à questão aí do Bela Vista aqui da cidade de Jacareí. Ou seja, os bairros Bela Vista 1 e Bela Vista 2, o Tribunal de Justiça de São Paulo confirmou a decisão liminar anterior obtida pela Defensoria Pública em favor dos moradores do Bela Vista 1 e Bela Vista 2, que vinham sendo removidos de suas residências na região oeste aqui de Jacareí. Além de proibir a remoção das famílias, a Justiça determinou que a Prefeitura, através da Fundação Prolar, providencia a regularização fundiária do bairro e também o reassentamento dos moradores removidos e que tiveram seus imóveis demolidos. A justificativa pela Prefeitura, através aí da autarquia, da Prolar, que é responsável pela política de habitação, foi de que os imóveis se encontravam em área de risco e que a previsão meteorológica indicava aumento do índice pluviométrico. Agora, o defensor público Bruno Miragaia, ele propôs uma ação civil e argumentou que a justificativa para as remoções não era válida, uma vez que a condição de risco se estende há décadas e que tal fato havia sido descrito no Plano Local de Habitação de Interesse Social. O bairro Bela Vista 1 e 2 é um assentamento consolidado e antigo na cidade, sendo classificado pela ordem jurídica de ZEIS, que são aquelas zonas especial de interesse social. 8 horas mais 2 minutos, Ana Lúcia Ferreira. Sim, Doni, lembrando nosso ouvinte, a gente estava com um problema aqui relacionado à conexão de internet, já estamos com sinais estabelecidos de internet, a conexão também através do nosso aplicativo. Você acompanha o Jornal da Mensagem também pela AM 1470 da Rádio Mensagem, todos os canais aqui abertos com a transmissão ao vivo do Jornal da Mensagem na manhã desta terça-feira. Maravilha, então restabelecida. Aliás, né, começou ontem de manhã, essa oscilação na rede, e a gente entrou em contato aí com a concessionária, né, e foi a informação de que foi um problema regional e estava oscilando na região toda. E a previsão é que no período da tarde de ontem estaria restabelecido. Isso não aconteceu, ou seja, demorou e agora pela manhã também, né? Nós chegamos aqui pela manhã na Rádio Mensagem e o problema continua oscilando ainda, essa rede de internet. Então, aquele detalhe, né? A gente tem que fazer aquelas brincadeiras. A gente não pode jogar a nossa lamparina fora de jeito nenhum. Se você tem uma lamparina, deixa no quintalzinho, deixa no fundo. Se você tem uma máquina de escrever, deixa lá no fundo, guarda lá. Porque um dia nós vamos ter um boom de tecnologia, aí eu quero ver, nós não vamos conseguir nem falar um com o outro, hein? 8 horas mais 3 minutos, e ontem nós falamos aqui na Rádio Mensagem sobre algumas vagas para estágio em ensino médio, oferecidas pelo PAT de Jacareí. Mas a procura foi muito grande e o processo seletivo terminou mais cedo. O diretor do PAT, o Leandro Fogaça, ele falou ao Jornal da Mensagem sobre o assunto com a Ana Lúcia Ferreira. Pois não, Ana? Olá, Ana, bom dia aos ouvintes da Rádio Mensagem. Aqui é Leandro Fogaça, Diretoria de Trabalho e Renda da Prefeitura Municipal de Jacareí. Encerrou-se ontem o prazo das inscrições para um processo seletivo de estágio que o CIE está tocando aqui no PAT em parceria conosco. São 20 vagas para as entidades que trabalham junto lá ao Fórum de Jacareí e para jovens entre 16 e 18 anos. A previsão do processo seletivo era que as vagas ficassem abertas até o dia 20, mas pela altíssima demanda que a gente teve, infelizmente, já na segunda-feira, o processo seletivo já está com as inscrições encerradas. A gente vai comunicando por aqui maiores informações, mas a gente fica muito feliz em viabilizar essas oportunidades para os jovens
que estão sempre aí em busca de oportunidades para terem finalmente a tão sonhada experiência registrada em seus currículos. Para os jovens que ainda estão nessa luta por essa oportunidade, a gente sempre recomenda: venha até o pátio de Jacareí, traga toda a sua documentação pessoal, comprovante de endereço e comprovantes de estudos, né, e cursos que você fez. Faça o seu cadastro aqui no pátio, faça o cadastro no CE e fique atento aqui na rádio e nos veículos de comunicação para novas oportunidades. Conte sempre conosco, um forte abraço. Então tá aí a explicação aí do Fogaça sobre essa correria, né? E a gente sempre procura, quando nós temos a informação de vagas disponibilizadas no mercado de trabalho aqui na nossa região, a gente procura, logicamente, dar essa informação. Tanto é que a gente, já a partir desse mês, nós temos aí o quadro, né, a CCRH, dando dicas importantes de mercado de trabalho, de como se portar numa entrevista, como formatar um currículo, como se dirigir aí para uma entrevista de emprego. São dicas que podem ser de forma pequena, mas pode ser justamente aí a diferença na hora de você ter aí uma recolocação no mercado de trabalho. A gente tem que pensar o seguinte, num país onde nós temos mais de 13 milhões de desempregados, subentende-se que a concorrência ela aumenta ainda mais, tá? Ou seja, se você se sente bom para aquela empresa, então você tem que colocar que tem outras pessoas também que têm o mesmo perfil que o seu. Então tem que buscar aí o diferencial para buscar aí o mercado de trabalho. 8h mais 6 minutos, o prefeito de São José dos Campos, o Felício Ramute, ele enviou à Câmara em São José um projeto para pedir autorização dos vereadores para vender ações avaliadas em R$2,5 milhões de reais na Bolsa de Valores. Lido na sessão da última quinta-feira, o texto ainda passará pelas comissões de Justiça, Redação e Direitos Humanos da Economia. No caso aí, todas as ações são de empresas do setor energético consideradas não estratégicas pelo município. No projeto, Felício explica que elas são remanescentes de antigas negociações que se encontraram disponíveis. E ontem mesmo, a oposição se manifestou através do vereador Wagner Balieiro. Ele disse que a oposição que faz a oposição ao prefeito, ele disse que concorda com a venda das ações, o Wagner disse isso, mas ele cobra mais informações sobre a destinação do recurso que será arrecadado nesta negociação, nessa venda de ações. Então, pelo menos está aí, né? A oposição sempre se opõe a tudo, né? Então, concorda com a venda das ações e tem esse adendo de ser um pouco mais claro em relação aí aonde será aplicado esse dinheiro, no qual vai entrar para os cofres da Prefeitura de São José dos Campos. Jornal da Mensagem, a informação ao seu alcance. 8h mais 7 minutos, pois não, Ana? Sim, Doni, e a GM em São José dos Campos abriu um novo PDV na cidade e oferece agora um salário extra e carros por adesão de lesionado também. A GM vai abrir esse novo plano de demissão voluntária nesta próxima quinta-feira, exclusivo a trabalhadores lesionados das plantas de São José dos Campos e São Caetano do Sul. Esta é a segunda vez neste mês que a montadora lança um programa para a dispensa de trabalhadores. Aos empregados foi informado que o PDV foi adotado para adequar a estrutura organizacional da empresa. O novo PDV, aberto até o próximo dia 26, mira os chamados trabalhadores horistas, com limitação laboral e que, portanto, têm estabilidade no emprego. A multinacional oferece um pacote de benefícios, o que inclui salários extras e a possibilidade de até 3 carros em troca da adesão. Estão enquadrados nos benefícios oferecidos pelo PDV trabalhadores lesionados que recebem auxílio-doença pelo INSS ou contemplados por estabilidade prevista em acordo sindical. Quanto mais jovem o trabalhador lesionado que aceitar a proposta, maior é o número de benefícios. Quem tiver 40 anos ou menos, por exemplo, vai receber, além das verbas rescisórias previstas por lei, 40 salários adicionais, além de 2 automóveis modelo Cruze e 5 anos de plano de saúde. Quem não tiver processo contra a GM ou retirar ações judiciais vai ganhar mais um automóvel modelo Spin. Só uma correção, esse novo PDV, o segundo do mês, foi aberto no dia 14 e vai até o dia 26 na planta de São José dos Campos. Olha, a gente percebe que o que a empresa oferece aí
supera as outras ofertas relacionadas aí ao PDV. 2 cruiser, olha só, hein? Acho que estava valendo aí R$70 mil cada um, mais ou menos, acho que é R$70 mil cada um, né? Um pouco mais, é isso? Um pouco mais? 80 mil? É isso? Sim, Doni, chama atenção também 40 salários adicionais, né? Então, assim, 5 anos de plano de saúde, além dos carros e além dos salários adicionais e além das verbas rescisórias previstas em lei. E tem a condicionante aqui, que é retirar qualquer tipo de processo, ação judicial que o trabalhador eventualmente tenha na justiça contra a GM, né? A gente lembra que essa história da estabilidade dos lesionados na GM foi realmente um acordo com o sindicato, há pouco tempo atrás, feito com a categoria em São José dos Campos. Isso garantiu a estabilidade desses lesionados e agora a intenção da empresa é justamente dispensar esses lesionados que têm essa estabilidade através de um acordo sindical. E até para reforçar, a GM tem mais de 1.000 lesionados, né, dentro dessa lista. Ou seja, que eles não vão trabalhar, né? Eles estão no quadro funcional da empresa, mas não vão trabalhar. E pelo acordo coletivo eles não podem ser aí demitidos. Então precisa aí desse acordo coletivo aí para poder fazer essa renovação desses lesionados e de pessoas que queiram realmente estar aí no mercado de trabalho. Então não é tão simples assim, até porque por conta aí, né? Até ontem mesmo a gente comentava que para cada família hoje, infelizmente, tem sempre um desempregado na família, né? A coisa cresceu bastante. E às vezes a pessoa fica pensando, e agora? O que eu vou fazer? E quando se fala, viu, Ana, em relação a 40 salários, a gente pode colocar aí quase 4 anos, né? Como se fosse 4 anos de mensalmente salário, né? Sim, Dona, é isso mesmo, né? Essa é a conta, né? Lembrando que essas pessoas já estão muito tempo lesionadas, né? E chama atenção também a quantidade de lesionados que a GM tem justamente por conta do labor, né? Do trabalho que é bastante exigente na montadora, mesmo com uma grande quantidade de processos automatizados, já há muitos anos, a quantidade de lesionados aí na GM. 8 horas mais 11 minutos, 8h11, amanhã tem sessão de Câmara aqui em Jacareí, amanhã é quarta-feira, e a sessão de Câmara é à noite, né, às 18 horas, lembrando que foi feito já uma alteração do horário, então vai ser às 6 da tarde a sessão de Câmara em Jacareí. Isso praticamente com um mês de sessão de Câmara à noite, mas já tem um projeto já na ponta da agulha na Câmara para voltar ao horário normal, que seria aí das 9 horas da manhã. Mas amanhã deve entrar um projeto de cassação, possível cassação do vereador Fernando Ramos, deve entrar amanhã esse processo de cassação, e tanto é que a vereadora Patrícia Giuliani, ela que é a secretária de Assistência Social, foi exonerada para assumir aí a vaga do Aderbal Sodré, que é suplente, para poder participar dessa votação de possível cassação do vereador aí, Fernando Ramos. E o vereador Fernando Ramos, ele tem feito aí nas lives e também nas redes sociais, se manifestando, dizendo que é uma perseguição política, porque ele seria candidato e é candidato, né, a prefeito no ano que vem, em 2020. Ele acha que o prefeito está tentando tirar ele do caminho. E a gente por várias vezes tentou trazê-lo aqui, né, para conversar sobre esse assunto, mas ele não aceitou. Então, até para a gente ouvir, né, a palavra do vereador que ele se diz se sente perseguido, para expor as informações. Então ele prefere aí usar as redes sociais para externar, mas infelizmente ele não aceitou vir aqui ao Jornal da Mensagem para poder dar aí o seu posicionamento em relação a esse assunto também. Eu, particularmente, quando teve esse início, né, eu acreditava que apenas teria aí uma punição para o vereador, mas as conversas de bastidores, as influências dos bastidores levaram para um outro caminho, e quando se tem toda essa movimentação da secretária, deixando a secretaria indo para a Câmara, né, para poder participar do processo de votação, então significa que algo está muito definido em relação aí ao futuro do vereador Fernando Ramos. Então vamos aguardar aí os próximos capítulos. Então amanhã nós teremos uma sessão muito quente aqui em Jacareí em relação a todo esse processo também. 8 horas mais 14 minutos, vamos a um breve intervalo, Robin. Já voltamos, já com a participação dos advogados aqui no nosso Jornal da Mensagem. Lembrando que a nossa rede de internet já está regularizada, e isso consequentemente para você que está aí no WhatsApp 97411-0125 também já pode participar conosco, mandar a sua pergunta ao Dr. Marcos Vinícius Carvalho Rodrigues, Dr. Paulo de Tarso Castro. E o Dr. Marcos Vinícius hoje já deve ter uma nova visão, porque a reforma da Previdência já foi promulgada. Então agora
já tem o que acontece comigo que estou aos 45 do segundo tempo, ou estou aí aos 35 do segundo tempo para me aposentar. O que acontece? Devo pedir minha aposentadoria ou devo esperar aí mais uns 10 anos? Daqui a pouquinho a gente volta com essas informações. Até já. Estamos apresentando Jornal da Mensagem. Farmacom, no Jardim Santa Marina, é excelência em atendimento e qualidade de serviços. Grande variedade de medicamentos e perfumaria. Aceitamos vários convênios e cartões. Aqui tem farmácia popular. Farmacom, Avenida São Jorge, 1997, Jardim Santa Marina. Peça pelo WhatsApp 981275308 ou ligue 3962-4111. Farmacom, sua saúde é nosso foco. Voltamos a apresentar Jornal da Mensagem. 8 horas mais 19 minutos, de volta com o nosso Jornal da Mensagem, nesta manhã de terça-feira, dia 19 de novembro de 2019, hoje é dia da bandeira, hein? Hoje é dia da bandeira, até o nosso querido Fábio Vieira aí já mencionou um dos hinos mais bonitos que nós temos aí, que é o hino à bandeira. Então, portanto, aí, o hino à bandeira, uma das bandeiras mais bonitas do mundo, a nossa bandeira. E hoje aqui com o Dr. Marcos Vinícius Carvalho Rodrigues conversando conosco, e nesse dia super especial, aliás, havia uma expectativa de que a presidência da República sancionaria hoje, né, a reforma da Previdência, mas a Câmara resolveu assumir todo o bolo, né? Fomos nós que fizemos e pronto, né? Já promulgou, já está tudo certo. Doutor Marcos, obrigado pela presença, bom dia. Bom dia a todos. Donizete, já tem uma semana já de emenda constitucional 103, né? Promulgada. Já está em vigor. O que muda na minha vida, doutor? Na sua eu não digo muita coisa, Donizete, mas para a grande maioria, uma mudança total. Há um novo regime de previdência nesse país. Algumas várias, né? Eu diria várias, né? Não algumas. Várias regras de transição, várias mesmo, em todos os segmentos de aposentadoria. Mas, repito, é um novo regime previdenciário a partir do dia 12, né? Que foi promulgado efetivamente, né? Algumas situações ainda demandam, né, que a gente chama vacatio legis, né? A vacância da lei, né? Que alguns 30 dias, 90 dias, mas o grosso já está em vigor, né? As regras já estão em vigor. Por ser uma emenda da Constituição, já vale então de forma imediata? De forma imediata, com a publicação, né? Promulgação e publicação, na verdade, há necessidade sempre de publicar no Diário Oficial. Publicou no Diário Oficial, está vigorando, né? Só não está vigorando quando tem exceções que a própria lei assim impõe, né? Esse artigo entrará em vigor a partir de 30 dias, a partir de 90 dias, enfim. Mas o grosso, repito, já está valendo. Então, por falar em grosso, doutor Marcos, a gente fica falando muito sobre a questão de se vou aposentar ou não aposentar, mas tem um dado nessa questão da reforma aí. Então, a partir de agora, está valendo a questão da redução da pensão da viúva, né? Na verdade, Donizete, a redução da viúva já ocorreu, Donizete. Já ocorreu. A redução da viúva já vem ocorrendo desde 2015. Em 2015, houve a grande mudança na questão das pensões por morte, né? Porque até então, a pensão era 100%, né? E não tinha, como é que eu vou falar? Escalas. Hoje, se a pessoa tem menos de 44 anos, por exemplo, ela recebe parcialmente, temporariamente a pensão. Não é vitalícia mais. Isso já desde 2015. Então, menos de 44 anos... O viúvo ou a viúva, né, que tenha menos de 44 anos, por exemplo, ele vai receber pensão por 15 anos só. Ele não é vitalício mais, ou seja, até morrer, né? Vitalício significa até morrer. E o que muda, na verdade, agora nas pensões, efetivamente, da emenda, é que pode-se continuar recebendo 2 benefícios, só que tem uma queda imensa no segundo benefício, né? Hoje, você tendo direito a 2, você tem o direito de escolher o de melhor valor, e o segundo, que você também teria, tem escalas de pagamento, percentuais de pagamento, baseado no valor do primeiro.
Então, quanto maior o primeiro, menor o segundo. Basicamente é isso. Basicamente é isso. Então há uma queda, porque até então você poderia acumular os dois benefícios integralmente. Não pode mais. Olha que situação, porque então agora, com a promulgação dessa reforma, que nós vamos começar a analisar pontos por pontos, porque as pessoas serão atingidas nesses pontos. Agora, né? Muito atingidas. Por exemplo, uma grande mudança que ocorreu, a forma de cálculo. Né? Até a legislação anterior, né? Até 11 de novembro de 2019, previa-se o cálculo, a forma de cálculo era, pegava-se todos os benefícios, todas as contribuições de julho de 94, dessas todas, descartava-se 20%. Uhum. Acabou o descarte, Donizete. Qual a consequência desse acabar o descarte? Ser usado 100%. Queda do valor do benefício. Porque antes pegavam os maiores, né? 80% dos maiores. Os 80% então, dos maiores. Descartava-se os 20% menores. Esse descarte não tem mais. Não ter esse descarte faz com que o benefício diminua. E diminua muito. Né? Fora o fator, fora um monte de coisa que a gente já sabe. Né? E ainda tem essa forma de cálculo que prejudica um pouco mais ainda o valor do benefício. Então, quando o governo fala de economia de bilhões e bilhões... Não é por acaso. Né? Agora, o brasileiro, né, o cidadão comum, vai começar a entender como vai economizar bilhões e bilhões, né? Porque você vai tirar de alguém, né? É como uma empresa, alguém né? paga a conta. Alguém vai pagar alguém a conta. Paga a conta. Porque não tem mágica, né? Em matemática não tem mágica. Matemática, 2 mais 2 são 4 e não tem conversa. Né? Então, é nesses, né? Parece pouquinho, mas um pouquinho, né? É o famoso, a galinha enche o papo de milinho em milinho, né? Certo. E é assim que funciona. Tira um pouquinho daqui, um pouquinho dali, um pouquinho dali. Estão falando de economia de... Eles previam 1 bilhão e 200, caiu para 800 milhões em tantos anos aí. Mas é uma bela economia, né, Donizete? Então, caiu de 800 milhões porque é aquela questão que o Dr. Paulo e o Dr. Marcos, vocês sempre falam aqui, a questão aí de grupos que se unem para se fortalecer, para brigar a questão do próprio do benefício do BPC, né? Exato. Que eles também queriam reduzir. E o BPC não teve qualquer mudança. Não teve mudança. Nenhuma. Né? E a principal, né, Donizete, mudança que a emenda trouxe para o regime de previdência no Brasil foi a idade mínima. A estipulação de idade mínima para a aposentadoria. Isso não existia no sistema previdenciário. Existia um pedágio, né, que eles criaram para a aposentadoria proporcional, né, 48 anos para a mulher e 53 para o homem, né, mas propriamente dita, a idade mínima não existia. Né? Logicamente, para a aposentadoria por idade, né? A própria benefício é o principal requisito. Mas agora temos idade mínima: 62 anos para a mulher e 65 para o homem. Aí fica aquela dúvida, doutor Marcos. Então, a idade mínima 62 para mulher, 65 para homens. Então, significa que o meu tempo de contribuição não conta mais? Conta do mesmo jeito. Só que você provavelmente demorará mais um pouco, ou muito mais um pouco, para aposentar-se. Ou seja, você demora um pouco mais para atingir os requisitos. Carência mudou de 15 para 20, no caso dos homens. 15 para 20. Para 20 anos. Então, só nessa brincadeirinha são mais 5 anos, né? Você tem que estar no sistema para aposentar-se. Só nessa... Parece uma mera mudancinha, mas muda muita coisa. Né? Então, para o jovem que está começando a trabalhar hoje, o jovem vai ter que contribuir 20 anos de contribuição. No mínimo, né? No mínimo 20 anos. No mínimo 20 anos. Uhum. Para começar a pensar se pode se aposentar. Exatamente. Então, se ele tem hoje 20 anos, com 40 anos, ele vai atingir esses 20 anos. Ele atinge carência. Aí ele precisa completar a idade mínima 65. Que daí seria mais 25 mais anos. 25 anos. Seria mais 25 anos. Entenderam a matemática? Olha, quem está desempregado hoje, primeiro emprego, aí 20 anos ele tem a carência do INSS, 20 anos. Ele vai a partir desses 20 anos ele tem qualidade de segurado para pensar numa aposentadoria. Isso com 40 anos. Nesse exemplo seu, sim. Isso, ele vai estar com 40 anos. Aí fala, agora eu quero me aposentar, eu tenho que trabalhar mais 25 anos. Para completar a idade mínima exigida. Para completar a idade. Ou seja, no caso dele, 45 anos de trabalho.
contra 35 que era antigamente, por exemplo. Porque a reforma foi justamente pensando em quem vai entrar no mercado de trabalho agora, né? Exatamente. Esse é o detalhe, né? Esse é o detalhe. Tá certo, então. 8h28. Tem perguntas, Ana? Vamos lá? Sim, Doni, a participação aqui do nosso ouvinte Romeu, ele conta que é aposentado há 25 anos por tempo de serviço. Gostaria de saber se no caso dele a reforma muda alguma coisa. Ele tem 76 anos de idade e aposentou com 51. Não, né? A reforma são para aqueles que estão em vias de aposentadoria ou se aposentarão lá no futuro. Para quem já é aposentado não tem qualquer mudança, qualquer prejuízo, não tem nada. A não ser, né, isso que nós acabamos de falar agora do segundo benefício eventualmente, né? Se ele, por exemplo, se o nosso amigo Romeu venha tornar-se viúvo, ele terá direito a uma pensão, porém menor do que teria antes da reforma. Bem menor, eu diria. Bem menor, então, né? Vamos a um breve intervalo. A gente volta já com o Dr. Marcos Vinícius Carvalho Rodrigues participando conosco, tirando as nossas dúvidas. Olha, são aquela história da interpretação de algumas vírgulas, né? A gente sempre acompanhou aí no bojo da informação e agora a gente começa a observar aí os detalhes desta reforma da Previdência. Até já. Estamos apresentando Jornal da Mensagem. Farmacom, no Jardim Santa Marina, é excelência em atendimento e qualidade de serviços. Grande variedade de medicamentos e perfumaria. Aceitamos vários convênios e cartões. Aqui tem farmácia popular. Farmacom, Avenida São Jorge, 1997, Jardim Santa Marina. Peça pelo WhatsApp 981275308 ou ligue 3962-4111. Farmacom, sua saúde é nosso foco. Voltamos a apresentar Jornal da Mensagem. 8h mais 33, de volta com o nosso Jornal da Mensagem, hoje falando um pouco mais sobre a reforma da Previdência aqui com o Dr. Marcos Vinícius Carvalho Rodrigues. 8h33, Ana, pois não? Sim, Doni, uma pessoa que não quis se identificar diz o seguinte: gostaria de saber como comprovar junto ao INSS a união estável para obtenção de uma pensão por morte, pois eu levei o comprovante de endereço de ambos, a declaração de dependência econômica, a certidão de óbito, onde consta a união, mais o xerox de um testamento, e assim mesmo foi negado a união que durou 14 anos. Gostaria de saber como posso proceder. Olha, os documentos basicamente são esses. Agora, se houve negativa do INSS, cabe à pessoa procurar um advogado e demandar judicialmente nesse sentido, para efetivamente comprovar, né, fazer a declaração, né, no caso judicial dessa união estável e, consequentemente, todos os direitos inerentes a esta união. Por exemplo, eventualmente, o que aparentemente a pessoa está precisando é a pensão por morte, né? Então, negado administrativamente, resta a seara judicial, não tem outro caminho. Aliás, tem algumas negativas do INSS que a gente observa que ele é provocativo, né? Doni, é provocativo. É interessante essa colocação que você põe. Não é provocativo, Donizete, é proposital. É desovar, literalmente. Houve, nesse último ano, tem pesquisas, formação do próprio INSS, não é de nenhum outro órgão. Foram indeferidos 80% dos benefícios que foram pedidos. E esse ano foram pedidos bastante benefícios, hein, Donizete? Então era uma regra que tinha que negar. Eu acredito que sim, né? Acho que é uma ordem superior, nega por hora, aí, a não ser que seja muito evidente o direito, né? Mas houve, não, é fato, 80% dos benefícios foram negados, e o que vai acontecer? Esses benefícios chegarão na justiça, não tem outra forma, né? Quem tem direito vai buscar os seus direitos, né? E a única forma é no judiciário. É porque se você tem uns documentos necessários para levar, a pessoa tem 14 anos, leva tudo, aí, olha, não está comprovado que você tem relação com fulano, não. Sim, mas isso também é um direito do INSS, assim entender, né? Aí, com esse entendimento, cabe à pessoa continuar a sua luta, né? Aí, numa seara diferente, que é a judicial. Não tem outro jeito. Doutor Marcos, vamos falar um pouquinho sobre regra de transição aqui.
Vamos pegar então um exemplo aqui de uma mulher com 60 anos de idade com 15 anos de contribuição. Na verdade, se ela tem 60 e 15, ela já podia aposentar, Donizete. Antes, Vamos pensar aí numa mulher com 59 anos, né? Completados agora em 2019, e já aos 15 anos. Ela tem a carência, mas ela não tem a idade ainda. O que a regra de transição diz aí com a emenda 103? Em 2020, essa pessoa terá que ter não 60, mas 60 anos e 6 meses. Né? Então, a regra de transição diz o seguinte: para cada ano posterior a 2019, serão acrescentados mais 6 meses, até chegar nos 62 em 2023, né? Nós estamos falando 20, 21, 22, 23, isso mesmo. Isso. Mais 4 anos, né? Mais meio ano em cada um, dá 2 anos, de 60 para 62. Então, um exemplo é claro, tem 59 e 15 anos, ela vai ter que ter 60 mais 6 meses. Após esses 6 meses, ela poderá pleitear a aposentadoria o ano que vem. Se for em 2021, 61. Se for em 2022, 61 e 6 meses. Aí em 2023 igualará 62 anos para todo mundo. Para todas as mulheres, aliás. Hipoteticamente, vamos colocar nesse quadro aí. Vamos supor que a mulher completaria 60 anos em janeiro agora de 2020 e cai nesses 6 meses a mais. Aí, exatamente. Então, 6 meses a mais. Ela fala: doutor, eu continuo pagando no INSS ou paro de pagar? Não, neste caso ela não precisa pagar mais, porque a carência ela já atingiu que é 15 anos. Uhum. Então ela não tem a necessidade de pagar, né? E não pagando ela não tem nenhum prejuízo, né? Mas ela tem que esperar mais 6 meses. Ou seja, se ela faz aniversário em janeiro, ela vai ter que esperar até julho para aí sim pleitear a aposentadoria. Nesses 6 meses, se tiver uma pedra no caminho, tropeçar ali, ela está coberta? Totalmente coberta. Por quê? Quem tem mais de 10 anos contribuído pode ficar até 2 anos sem contribuir, que não perde qualidade segurada. Ana Lúcia Ferreira pergunta ao Dr. Marcos. Sim, Dona, a participação aqui do Marcos, do São Luís, ele conta que a esposa dele ficou 6 meses afastada e depois de retornar desse afastamento teve um novo problema no ombro. Ela é doméstica e aí ela acabou tendo que fazer uma cirurgia no ombro e pediu afastamento junto ao INSS. Esse afastamento, essa audiência com o INSS foi marcada no dia 4 de novembro e a cirurgia foi no dia 7 de novembro. E aí, justamente por conta disso, eles não conseguiram esse afastamento, mesmo com ela aí a vias de fazer já a cirurgia. Ele agora teve que recorrer. Gostaria de saber qual a orientação do Dr. Marcos para essa situação. Até conversando aqui com ele, disse que a grande felicidade foi o fato de ter tido o agendamento no dia 4 e a cirurgia no dia 7. Talvez se o agendamento tivesse sido depois da cirurgia, ele tivesse tido mais chances. Não sei se eu orientei da forma correta. Na verdade não é chance, Ana. Na verdade quando um procedimento necessita de cirurgia, para efeito de gozo de benefício, há de já ter se realizado essa cirurgia. Porque a mera expectativa de que eu vou fazer uma cirurgia não gera incapacidade. Eu preciso estar capacitado. Uhum. Ou seja, a partir do momento que eu faço a cirurgia, aí sim eu tenho benefício. Então, 2 situações: ou ele reagenda o benefício, ou ele procura um advogado para ingressar com ação judicial, né? E no caso eu entendo que a segunda opção é até melhor, porque ele já pode resolver essa situação de uma vez, né? Através de uma demanda judicial, e eventualmente já tentar apurar, se essa incapacidade for definitiva, ao gozo também, né? A transformação em aposentadoria por invalidez. Então ele já aproveita o tempo que ele não tem, né? Que ele já está correndo atrás, ele está sem benefício, a mulher está sem benefício, então já resolve a situação de uma vez só. 8h40, Ana. Sim, Dona, a participação aqui da Dona Maria, do Jardim Paraíba, ela conta que tem 11 carnês pagos e nesse domingo agora vai fazer 70 anos. Ela gostaria de saber do Dr. Marcos se ela ainda precisa pagar mais 4 anos aí de previdência ou se ela já pode dar entrada na aposentadoria. Boa pergunta aí, hein? Se esses 11 carnês estão todos pagos, né? Nós estamos falando de 121 contribuições só, né? 121. Então precisa de 180 contribuições. Então precisa continuar contribuindo, né? Mais 122, Donizete. 122. Aí precisaria mais
mas complementar essa situação desses 4 anos que faltam, assim que complementar, buscar a aposentadoria, né? Pensando sempre na aposentadoria por invalidez, né? O auxílio por idade, perdão. Agora, com a idade que a ouvinte nos informa, provavelmente ela deva ter alguma situação de saúde que a incapacita. Então, às vezes a pessoa está focada num tipo de aposentadoria e a outra é mais fácil, mais benéfica e mais rápido, e a pessoa não percebe isso. Então é importante estar sempre fazendo consultas, né, para poder eventualmente buscar essa situação de afastamento e aposentadoria por invalidez. Deixa eu até parabenizar a nossa ouvinte aí, porque as contas que eu fiz aqui, ela começou a pagar com 60 anos de idade. Ou seja, deu o primeiro passo. Ou seja, não ficou lamentando. Então agora falta menos ainda para conseguir o seu benefício. Pois não, Ana Lúcia? Sim, Tony, a participação aí do nosso ouvinte Ademir. Gostaria de saber o seguinte: com 60 anos, eu tenho direito a algum benefício do INSS? Tenho mais de 15 anos de contribuição, só não trabalhei com carteira assinada, mas tem 15 anos de contribuição e 60 anos. Um homem, no caso, precisa de 65 anos, né? Mesmo ele já tendo a carência, né, até então, a carência exigida de 15, né, ele ainda não tem a idade mínima para o homem, né, que no caso da puridade já era 65, né, não houve mudança nenhuma, ela já era 65. Então ele precisa de mais 5 anos aí aguardando para poder efetivamente receber esse benefício por idade. Doutor, na nossa ouvinte aqui esperando aí completar 15 anos, mas agora não são 20 anos? Não, para a mulher continua sendo 15. Para a mulher continua 15. Continua sendo 15, 180 contribuições. Então 20 para homem. 240 para homem e 180 para a mulher continua. Menos mal, né? Sim. Menos mal. Sim. Menos mal. 8h43, Ana? Sim, dona, a participação do Marcos do Galo Branco, ele tem 52 anos e conta que deu entrada em agosto na aposentadoria especial. Gostaria de saber se muda alguma coisa para ele. Nada, para quem já solicitou aposentadoria, né, e mesmo para aqueles que não solicitaram e que já cumpriam os requisitos necessários com base na legislação anterior à reforma, não tem qualquer prejuízo, né? O que vai ter que aguardar agora é a análise da concessão ou indeferimento do seu pedido, né? Mas tranquilo, sem maiores problemas, pode ficar tranquilo. Pelos seus cálculos, doutor Marcos, a média de aposentadoria boa, vamos colocar boa, daquele trabalhador que contribuiu bem e tal, vai ser na faixa de uns R$2.000? Se chegar. Se chegar? Se chegar. Infelizmente. Porque o senhor mesmo disse que... haverá uma redução drástica, repito, drástica mesmo, né, na economia por conta da diminuição do valor dos benefícios. E quando eu digo drástica, nós aqui nessa região, nós estamos num estado rico, né, um estado que tem, mas tem emprego, mas eu penso nas pequenas cidades desse nosso Brasil, muitas delas a economia gira com base nos benefícios do INSS. E são várias cidades, Donizete. E não vamos longe não. Aqui, ó, pequenas cidades do sul de Minas, por exemplo. Né? Aí no Nordeste nem se fala, né? Nem se fala. Então, isso afetará sim a economia de muitas cidades pequenas por conta dessa diminuição dos benefícios. Então nós teremos uma aposentadoria entre R$ 998 a R$ 2.000. De 1 a 2 salários, mais ou menos. Essa será a média, Donizete. De 1 a 2 salários. De 1 a 2 salários, infelizmente. Isso acarreterá, né, como eu já disse, uma série de problema na economia de muitas cidades. Aí tem a questão do agravante, da possibilidade dessa nova geração que entra no mercado de trabalho agora, de optar pela a previdência privada. Exato. Desde que a pessoa não seja contribuinte obrigatório, né, Donizete? Por exemplo, o empregado não tem opção de falar, não quero contribuir. Ele é descontado na folha de pagamento, né? Agora, quem tiver opção, certamente fará dessa forma, né? Deveria, né? Eu faria se assim fosse. Por isso que eu acredito que a pessoa fará. Ela não recolherá os cofres do INSS e sim fará uma previdência privada complementar, né? Com aquele valor que ela
contribuiria para o INSS. Eu creio que a geração que hoje tem por volta dos seus 20 a 30 anos, isso será muito comum. Não é? Mas isso tem impacto, né? Nós estávamos comentando em off aqui, né? Terá um impacto lá na frente, né? Na famosa caixa d'água do INSS, né? Se não contribui, depois não tem dinheiro para pagar os aposentados também. Então isso é muito complicado. Por isso que agora a nova retomada do governo precisa se debruçar justamente na geração de emprego. Que a geração de emprego vai ser torneiras que vão encher essa caixa d'água, ou seja, de contribuição. Mas com essa opção aí do intermitente, trabalhe se quiser, por hora, olha, acaba tendo aí uma redução de preenchimento na caixa d'água. Sem dúvida, sem dúvida. Isso vai, em algum momento, né, a médio e longo prazo, certamente afetará. Certamente afetará. Mas como você bem disse, o principal busca agora, depois dessa questão do governo, da reforma que o governo conseguiu na Previdência, é buscar emprego, aquecer a economia para ter emprego, e tendo emprego, consequentemente, as contribuições ocorrerão. Porque eu gosto de fazer muita analogia, né? Imagine várias torneiras pingando e você consegue fechar essas torneiras. O governo, no entendimento dele, fechou as torneirinhas. Só que a água continua saindo por outras torneiras, né? Sem pingar. Então precisa preencher através do emprego também. Oi, Ana, pois não? Sim, Doni, a participação da nossa ouvinte Terezinha, ela diz que a irmã dela tem 19 anos contribuídos e 59 anos de idade. Ela completa 60 anos em junho do ano que vem. Gostaria de saber quanto tempo ela ainda terá que esperar após completar 60 anos para dar entrada na aposentadoria. É um caso bom, doutor. É o exemplo que nós demos agora em instantes, né? Ela já tem a carência, esquece a carência. Ela precisa completar 60. Só que com a emenda, esse 60 vira 60 e meio, mais 6 meses. Então, se ela faz aniversário em junho, ela vai poder pleitear o benefício em dezembro de 2020, quando ela completa 60 anos e 6 meses. Aparentemente pela data que ela nos passa aí. Então, em 2020 provavelmente ela aposenta, mas não no começo, se não tivesse tido a emenda, mas lá no final. E se ela é professora, então nós vamos rezar, né? Essa é a professora, né? Que a gente conhece bastante. Nós já comentamos de professor aqui, né, Zé? Eu acho que esse foi o grande, pesado mesmo, problema da reforma, Donizete. A exigência de idade mínima para professor aposentar é um absurdo, Donizete. E quem convive, né? Que é o nosso caso, né, Donizete? Verdade. E em casa, literalmente, com os professores, a gente vive isso, né? A gente vive na pele, mas quem sente são elas, né, Donizete? Porque é muito complicado a vida de professor, é muito pesado, muito desgastante. Chega essa época do ano, então... Nossa senhora, já estão, como diz, estão pedalando, né, Donizete? É uma loucura, a gente tem que às vezes ficar um pouco de longe, senão salva até pra gente, né, Donizete? Mas então essa realmente eu acho que foi muito pesado, pegaram pesado com os professores, né? Coisa que deveria ser totalmente ao contrário, né, Donizete? Ter aproveitado para fazer uma situação, para melhorar a situação dos professores, me pioraram absurdamente. 8h50, tem mais perguntas aí pra gente fechar, Ana? Sim, Dona, uma participação de um ouvinte que não quis se identificar, gostaria de saber se para quem paga 11% e é diarista, com 10 anos pago e 53 anos de idade, como é que fica a situação para a aposentadoria? Doutor Marco, por favor. Não muda nada, né? A questão da contribuição continua normal, agora ela precisa continuar contribuindo para atingir no mínimo os 15 anos e depois, consequentemente, atingir a idade mínima, que no caso dela, provavelmente ela aposentará somente com 62. Né? Então, que ela só tem 15, mais 2 pelo menos, se ela tiver quase 60, mais 2 pelo menos ela vai ter que contribuir, que ela precisa de 4 pelo menos. Então ela vai aposentar aí provavelmente com 64, mais ou menos, né? Aparentemente. O grande benefício da questão da aposentadoria do INSS foi que as diaristas, as domésticas conseguiram ter também esse direito de poder contribuir. Eu acho que deu um pouquinho de ganho, né, de gás para o INSS, né, porque tinha muita gente informal fora da contribuição, né? Sim, a questão do e-social, né,
que foi um grande ganho para as domésticas, né, para as diaristas, né, e que criaram direitos, né, seguro, direito a fundo de garantia, essa coisa toda, né, então, e consequentemente contribuição previdenciária, né, que muitos, né, trabalhavam a vida toda, quando ia aposentar não tinha contribuição, né, ficava aí na mão muitas vezes, né, com idade avançada, com a saúde muito debilitada devido até ao próprio, né, função exercida, e se via-se sem direito a benefício porque não havia contribuição. Então isso foi muito importante mesmo, garantir os direitos das domésticas. Olha, o doutor Marcos Vinícius estará conosco em outras oportunidades, falando de vida também, porque agora são detalhes, são muitas questões são menores. Muitos detalhes, são muitos detalhes, regras de transição, muita coisa. Ainda não conseguimos decorar ainda agora, todas elas. Daqui a 40 anos muita coisa. Daqui a 40 anos consegue, né? Muita coisa. É muita coisa. Obrigado pela presença, bom dia, doutor. Eu que agradeço, bom dia a todos. Obrigado pela participação, doutor Marcos Vinícius Carvalho Rodrigues, foi o nosso convidado de hoje, falando sobre aí a reforma da Previdência que já foi promulgada, né? Vamos ao intervalo e já voltamos. Estamos apresentando Jornal da Mensagem. Farmacom, no Jardim Santa Marina, é excelência em atendimento e qualidade de serviços. Grande variedade de medicamentos e perfumaria. Aceitamos vários convênios e cartões. Aqui tem farmácia popular. Farmacom, Avenida São Jorge, 1997, Jardim Santa Marina. Peça pelo WhatsApp 981275308 ou ligue 3962-4111. Farmacom, sua saúde é nosso foco. Voltamos a apresentar Jornal da Mensagem. 8h56. No Jornal da Mensagem, direto do DECOM, Departamento de Comunicação, as principais informações da Diocese de São José dos Campos. Alô, Pedro Luvisoto, bom dia, Pedro. Bom dia, Doni, bom dia aos nossos ouvintes internautas. E nesta terça-feira tem início a viagem apostólica do Papa Francisco à Tailândia e Japão. Serão 8 dias de viagem divididos entre os 2 países asiáticos. O Papa vai passar os primeiros 4 dias em Bangkok e os outros 4 nas cidades de Tóquio, Hiroshima e Nagasaki. Será a segunda visita de um Papa ao Japão após a ida de João Paulo II em 1981. A Tailândia também foi visitada por São João Paulo II em 1984. Desde então, não houve outra visita papal. Esta é a segunda viagem do Papa Francisco ao continente asiático. O pontífice já esteve nas Filipinas, no Sri Lanka, em Bangladesh e em Mianmar. Os historiadores afirmam que a chegada do Papa Francisco como chefe de Estado nos países asiáticos é aguardada com expectativa, apesar dos católicos serem minoria nos 2 países. No Japão, os católicos somam 0,4% da população. Na Tailândia, 0,5%. Em ambos, a maioria da população é budista. E no Brasil, foi lançada ontem pela Conferência Episcopal as novas diretrizes para a formação dos presbíteros na Igreja no Brasil. Mudanças históricas e os desafios da atualidade são pontos importantes que foram considerados na elaboração das novas diretrizes para a formação dos presbíteros no Brasil. A obra é resultado do trabalho da Assembleia Geral dos Bispos de 2018. O documento traz orientações para a formação de novos presbíteros e a necessidade de uma formação permanente. Segundo o texto, esse novo presbítero precisa ter características como coragem de alcançar todas as periferias geográficas e existenciais que precisam da luz do Evangelho em uma atitude acolhedora e misericordiosa, como destaca o texto. E junto com as novas diretrizes, a CNBB divulgou dados atualizados da realidade da organização da Igreja no Brasil. Atualmente são 45 arquidioceses, 217 dioceses e 8 prelazias territoriais. E a organização na Igreja Católica do Brasil acontece através de 11.700 paróquias, 27.416 padres, auxiliados por 3.449 diáconos permanentes. Amanhã eu volto com mais notícias da nossa igreja no Brasil e no mundo, da redação do Departamento Diocesano de Comunicação, Pedro Luvisoto, para o Jornal da Mensagem. Muito obrigado, Pedro Luvisoto, pela sua participação conosco. Amanhã, horário marcado também.
Esporte. Alô, Fábio Vieira. Muito bem, Doni, amigos do Jornal da Mensagem. Segundo tempo do esporte nesta terça-feira, com informações do Mundial de Fórmula 1. Nós tivemos, no último domingo, o Grande Prêmio do Brasil no circuito de Interlagos, corrida que terminou com a vitória do holandês Max Verstappen, segundo colocado o francês Pierre Gasly e o terceiro colocado o espanhol Carlos Sainz. Mas o título já estava garantido para Lewis Hamilton, ele que terminou a prova aqui do Brasil em 7º lugar, mas já havia assegurado o título, já é o campeão do Mundial de Pilotos, Hamilton, que soma 387 pontos. E a Mercedes também já garantiu o título do Mundial de Construtores com 702 pontos conquistados. A próxima etapa do Mundial de Fórmula 1 será o encerramento da temporada 2020, dia 1º de dezembro, o Grande Prêmio de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. Voleibol. O Taubaté Vôlei começou muito bem a sua participação na Superliga Nacional Masculina. Taubaté venceu seus 2 primeiros jogos. Na estreia, semana passada, ganhou do Blumenau e no último sábado venceu o Ponta Grossa por 3-0, parciais de 25-11, 25-16 e 25-20. Agora, o Taubaté se prepara para o jogo de amanhã, 19h30, em Ribeirão Preto contra o Vôlei Ribeirão, na sequência de sua participação na Superliga Nacional. No jogo do último sábado, o Taubaté do técnico Renan começou com os seguintes titulares: Rafa, Lucarelli, Douglas Souza, Maurício, Lucão, Mohamed e Thales. Foram esses que começaram a partida do último sábado. Futebol, Libertadores da América. Sábado que vem é o dia da grande final da Taça Libertadores, dia 23 de novembro, sábado, às 17 horas, no Estádio Monumental de Lima, no Peru. Flamengo e River Plate farão a grande final da Libertadores. Flamengo que vive uma situação muito positiva, muito tranquila no Campeonato Brasileiro, está 13 pontos à frente do Palmeiras, segundo colocado. Flamengo que depende apenas de mais uma vitória para assegurar o título nacional e que no sábado buscará conquistar pela segunda vez a Taça Libertadores da América. Foram essas as informações do esporte para você que acompanha nesta manhã o Jornal da Mensagem. Nós voltaremos durante a programação da Mensagem com mais notícias esportivas. Até mais! Até mais, Fábio. Muito obrigado aí pela sua participação. Você volta daqui a pouquinho às 10h30 da manhã, depois na sequência da nossa Rádio Mensagem nesta terça-feira. Vamos às últimas informações de hoje, Ana? Sim, Dona. E após a autorização do Exército Nacional, a Guarda Civil Municipal de São José dos Campos deve poder se equipar com pistolas 0.40 a partir do próximo ano. De acordo com o governo do prefeito Felício Ramute, as armas que são de origem austríaca devem ser entregues na cidade até o primeiro trimestre de 2020. O equipamento é o mesmo utilizado por policiais militares, civis e federais, e o uso por parte dos guardas foi permitido após um decreto do governo Jair Bolsonaro que flexibilizou o uso e o porte de determinadas armas, antes consideradas de uso exclusivo de forças de segurança. A Prefeitura também defende que a Guarda Joseense seja a primeira do país a receber esse tipo de autorização. Então, a partir do ano que vem, a Guarda Civil Municipal de São José deve se equipar com pistolas 0.40. 9h mais 4. Com essas informações, ponto final no nosso Jornal da Mensagem. Estaremos de volta daqui a pouquinho, às 10h30 da manhã, depois ao 12h15, com o programa Falando de Vida. Para você que não conseguiu fazer a pergunta sobre a reforma da Previdência agora no jornal, o Falando de Vida também hoje abre espaço para destacarmos sobre esse assunto, sobre a reforma da Previdência, tá bom? Então nós teremos a presença do presidente da OAB aqui de Jacareí, Dr. Carlos Guerra, que também tem a sua especialização em Previdência. Hoje nós vamos falar justamente sobre esse assunto, sobre a reforma da Previdência que já foi promulgada pelo Congresso Nacional. E a gente volta ao 12h15 e se você quiser participar conosco, também participe, deixe a sua pergunta e tire a sua dúvida.
Fiquem todos na paz. Tchau, tchau. Você acompanhou o Jornal da Mensagem.